Bom dia! Vamos lá para mais uma aula de matemática? Hoje, na nossa aula de matemática, a gente vai aprender um assunto novo. É sobre os sólidos geométricos. Lembra que nas aulas passadas a gente viu sobre as regiões planas, certo? E agora a gente vai ver sobre os sólidos geométricos na página 92. Então, todo mundo vamos lá, peguem os seus livros. A gente pode observar um objeto de várias maneiras, tá? Do alto, de baixo, de um lado, do outro lado. E a gente diz que é uma figura sólida, tá? Se ela tem vários lados. Os sólidos geométricos, eles têm lados poligonais. Então, ou seja, a face é cada lado do sólido, a vértice, que são as pontas formadas, a linha que une a face uma na outra. A gente tem alguns sólidos geométricos que lembram algumas figuras. Eu quero que vocês observem na página 92. Por exemplo, um dado lembra um cubo, né? Um chapéu de palhaço lembra um cone. Uma bola lembra uma esfera. Uma caixa de sapato lembra um bloco retangular. E uma lata lembra um cilindro. Aí, agora a gente vai ver o seguinte, aqui, ó, nessa explicação da prof. Eu quero que vocês prestem bem atenção. As arestas, elas são as linhas, tá? Ó, aquela que tá ali de verde. As vértices, elas são os pontinhos. Cada pontinho é uma vértice. E as faces são os lados, tá? Então, quando a prof perguntar assim, vamos contar quantas arestas tem, significa contar quantas linhas. E quantas vértices? Quer dizer que é o pontinho. E quantas faces quer dizer que é o lado, tá? Por exemplo, aqui, a gente tem um cubo, um tetraedro, um prisma de base triangular e uma pirâmide de base quadrada. Quantas faces eu tenho? Ó, as faces, elas são o que mesmo? Os lados. As arestas são as linhas e as vértices são os pontinhos. E aí vamos contar quantas vértices será que tem no cubo? Aí você vai contar, por exemplo, vértice é o ponto. Então, tem 4 em cima, 4 embaixo. Será que são 8 mesmo ou será que são mais? E as arestas, que são as partes das linhas? E o tetraedro? E o prisma de base triangular? Vamos ver? Então, ó, a prof trouxe aqui 12 arestas em um cubo, ou seja, 12 linhas. 12 arestas em um tetraedro, 6 arestas em um tetraedro, 6 linhas, 9 num prisma de base triangular e 8 numa pirâmide de base quadrada. Já as vértices, que são os pontos, eu tenho 8 no cubo, 4 no tetraedro, 6 na prisma de base triangular e 5 na pirâmide de base quadrada. E as faces, que são os lados, o lado conta embaixo também, prof? Conta embaixo também, tá? Então, eu tenho 6 faces no cubo, 4 no tetraedro, 5 no prisma de base triangular e 5 também na pirâmide de base quadrada. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês voltem e tentem contar um por um, para ver se vai dar certo aqui com a nossa correção. Combinado? Então, volta um pouquinho o vídeo para fazer isso com a prof. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, depois que você fizer isso, depois da explicação da prof, a gente vai fazer a página 93. Na página 93, na número 1, você vai colocar o nome do sólido geométrico que cada figura lembra. Por exemplo, aquela bola, ela lembra o quê? Volta ali na página 92. E o dado? E a mala? A mala, ela lembra um paralelepípedo. Quem concorda com a prof? E o lápis, ele lembra o quê? E o funil? O que o funil lembra? Será que ele lembra um cone? Então, pensem um pouquinho, tá? Na página 94, na número 2, o Edu e o Dudu, eles têm coleções de Lego. Eles estão brincando de fazer prédio com suas peças e construíram edifícios com os que estão abaixo. Vocês vão comparar a área ocupada pelos prédios de Lego.
tá? Há algum maior que o outro? Há algum, né, maior que o outro? Qual que é? Será maior que o outro? Será que é o de Edu ou o de Dudu? Maior, tá? Então pensem bem, observem. Se considerarmos um quadrado como uma unidade de medida, qual seria a área do edifício ocupada pelo Dudu? Pelo Edu? Seria quantos quadrados tem ali? Conta quantos quadrados. E a do Dudu? Também conta quantos quadrados. Tá? Na 3, escreva a quantidade de faces e arestas e vértices nos sólidos a seguir. Então, ali vocês vão copiar as faces, os lados, as arestas. São o que mesmo? Os pontos. E as vértices, as linhas. Ó, para quem tem dúvida, ó, aresta, a linha, vértice, o ponto, faces, os lados, certo? Daí você vai observar ali do cubo, né, da pirâmide de base quadricular, ali também do nosso retângulo. Então, observem bem, certo? Vou deixar aqui nessa imagem para vocês observarem. Aresta, a linha, vértice, os pontos, faces, os lados, ok? Façam as atividades com calma, com atenção. Se vocês tiverem dúvidas, olhem no planejamento, tem um gabarito. Voltem no vídeo da prof também. Façam com calma e com atenção e caprichem, tá bom? Beijos e até a nossa próxima aula.